Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Episódio de hoje, República. Boa tarde, seu Luiz. Ei, dona Ana. Aceita um cafezinho passado na hora? Entra um pouquinho, meu amigo. Posso chamá-lo de amigo, não posso? Pode. Depois de tanta prosa, tantos causos, tantas histórias, já sinto que sou sua amiga. O sentimento é recíproco, dona Ana. Vou aceitar um cafezinho, sim. A senhora faz um cafezinho muito bom. E qual a história de hoje? O senhor anda pensando em que parte da história? Na proclamação da República. Vixe! Deve ter sido uma confusão. Talvez uma revolução armada. Ou foi pacífica? A proclamação da República no Brasil não foi um ato de participação popular. Muitos brasileiros só foram tomar conhecimento dela muito tempo depois. Mas a proclamação da República produziu uma grande mudança no nosso país. O poder mudou de mãos. Foi assim? De uma hora para outra? Essa mudança não ocorreu instantaneamente e nem o poder caiu nas mãos de quem proclamou a República. Houve uma transição. E como toda grande mudança social que se inicia, ninguém tem controle dos caminhos que elas vão trilhar. O poder passou pelas mãos dos militares, que proclamaram a República, e depois se transferiu para os fazendeiros paulistas, que posteriormente se articularam com os mineiros. Durante essa fase de mudanças do poder, o Brasil experimentou grandes transformações influenciadas pelo positivismo. A separação entre Estado e a Igreja é um exemplo bem marcante. Entre as transformações que ocorreram, o Brasil ganhou uma nova Constituição que formalizava a mudança do regime monárquico para o republicano. As províncias passaram a se chamar estados e todos os governantes, sejam de estados ou municípios, foram destituídos e para os seus lugares foram nomeados novos governantes escolhidos de cima para baixo pelo poder recém-instalado. A economia assumiu novas diretrizes que incentivavam as iniciativas individuais e empreendedoras. Tem isso no seu livro, seu Luiz? O livro Pimentas no Paraíso, Raízes conta o que aconteceu em São Sebastião enquanto essas transformações ocorriam pelo país afora. Ué, mas essa república chegou até aqui? Claro, chegou em todo lugar. Até hoje, São Sebastião exibe marcas destas transformações, como, por exemplo, o nome que a Rua Tiradentes ganhou e que homenageia o Marte brasileiro, símbolo da República. É ainda deste tempo o antigo nome atribuído à praça principal da cidade, que passou a se chamar Cesário Alvim, na época, o governador nomeado do estado de Minas Gerais. Oh, que novidade! Eu não sabia disso. Também na época, uma rua recém-aberta recebeu o nome de Barão do Rio Branco, grande estadista do instalado governo republicano e que hoje é a atual Rua Doutor Placidino Brigagão. As administrações municipais que depois se sucederam
não deixaram que estes nomes republicanos permanecessem. Mas até hoje, na memória popular, que a rua Dr. Placidino Brigagão se chamava Rua Barão. É ainda da época da mudança republicana que a antiga Rua do Comércio passou a ser chamada Rua Rui Barbosa, ministro da Fazenda, logo que a República foi proclamada. Posteriormente, aqui em São Sebastião, a Rua Rui Barbosa passou a ser chamada de Rua Pinto Ribeiro, em homenagem ao grande cidadão paraense José Cândido Pinto Ribeiro. Nossa, seu Luiz, quanta história aconteceu aqui em São Sebastião e a gente nem sabe. Que bom que o senhor passa para os livros essas memórias. Assim, quando quisermos saber, é só ler o seu livro. Quero continuar mais essa prosa com o senhor. Vai ser difícil continuar essa prosa comigo, filha. Estou me preparando para fazer mais uma longa viagem e vou sumir por uns tempos. Ah, não. Ué, mas para onde que o senhor vai? Vou viajar no tempo outra vez. E desta vez eu vou para o início do século XX, quando as histórias de Antoninho continuam. Agora, outros personagens vão surgir. Os meus avós maternos, por exemplo. Eu estou ansioso para conviver com eles. Você acredita que eles eram 35 anos mais novos do que os meus avós paternos, Antoninho e Caliméria? É mesmo, seu Luiz? Então, os seus avós paternos podiam ser pais dos seus avós maternos, é isso? Isto mesmo. Podiam ser filhos deles, mas morreram antes, você acredita? O período de vida deles ocorreu dentro do período de vida dos meus avós paternos. Nossa, seus avós maternos morreram jovens. Minha avó morreu com 25 anos. Não, eu vou parar por aqui, porque senão eu conto a história toda, antes de tê-la escrito. Ah, que pena que a nossa prosa não poderá mais continuar. Eu gostei de ter conversado com o senhor. Eu também gostei de conversar com o Suncê. É sempre bom ter um ouvido interessado nas histórias da nossa gente. Quem não conhece a história de seus antepassados comete os mesmos erros que eles, enquanto andam para frente. A você que me ouviu, com sua boa vontade, meus agradecimentos, meu muito obrigado. Que isso, seu Luiz. Foi um prazer para mim. Obrigado e até a próxima. Até, seu Luiz. Até logo. Você escutou o último podcast da série Dedinho de Prosa, Café e Pimenta. Convidamos você, ouvinte, a participar e prestigiar a live de lançamento do livro Pimentas no Paraíso Raízes, volume 2, no próximo dia 28 de agosto, sábado, às 11 horas da manhã. Link disponível pelas redes sociais do projeto. A série do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta agradece a todos os ouvintes pela audiência. Essa série não teria sido possível sem a dedicação da sua equipe. Ficha técnica: ideia, gravação, produção executiva, texto Donana e voz Donana, Laura Bastos Pimenta Neves. Edição de som, sonoplastia, colaboração no conteúdo, produção executiva e voz vinheta, Luiz Felipe Bastos Pimenta Neves. Revisão dos textos, colaboração no conteúdo, voz feminina nos efeitos sonoros, Maria Lúcia Bastos Pimenta Neves. Concepção dos podcasts, produção dos conteúdos e voz do seu Luiz, Luiz Pimenta Neves Júnior. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas.
Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.